todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Amados de Deus, eu quero louvar a Deus, em primeiro lugar, por mais essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. E hoje é a minha última participação aqui com vocês. E como a gente já sabe, né? Todo e qualquer evento que envolve recepção também envolve agradecimentos. Então eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar com os irmãos, pelo convite que nos foi feito na pessoa, né, representando a pessoa da nossa pastora Lia, e ao casal Jacques e a irmã Valdete. Eu quero externar a nossa gratidão, carinho, pastora Lia, pela receptividade. E esse agradecimento se estende a todas as irmãs que fazem essa igreja, a todo o corpo da igreja. Fica aqui registrada a nossa gratidão. Há 2 versículos que eles me acompanham, e é bem possível que você já tenha até ouvido eu me despedindo da igreja e falando esses 2 versículos, mas certa feita, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus estava falando ali sobre as recompensas. E Jesus dizia: quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Portanto, a galardão para toda a igreja do Senhor, aqui na cidade de Dourados, né? Muito gratificante estar com os irmãos. E sei que cada viagem é um desafio, né? Um desafio, porque a gente passa a conhecer um novo povo, uma nova cultura, porém, haverá um dia que todas as distâncias findarão. E nós estaremos juntos para sempre. É isso que a palavra de Deus nos revela. Amados, nós continuamos avisando os irmãos que tem alguns livros disponíveis. Para quem não veio ontem, eu sou escritora, pela misericórdia de Deus, e já comecei a escrever o meu 3º livro. E esses 2 livros, eles me acompanham, né? Que é o meu primeiro livro, Vencendo a Tristeza, trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que ganhou uma rival com 1 semana de casado. A história de Leia é uma história de superação. A história de Leia é uma história de um crente que se posiciona diante das tempestades da vida, né? Segundo livro, esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Intercessão, ele é um apanhado sobre oração. Por que que Esdra, o restaurador, adotou a arma da intercessão? Por que que Abraão, o pai da fé, adotou a arma da intercessão? E por aí vai. Ela pega desde o Antigo Testamento até os dias, né, contemporâneos, e é um verdadeiro manual de oração ou intercessão. Ele é muito importante para pessoas que depois querem dar uma palavra sobre oração. Um capítulo dele já dá para você dar uma palavra sobre oração em qualquer lugar. O 3º livro que também nos acompanha, esse aqui, ele não é da minha autoria, mas é da autoria de um servo de Deus, doutor Hernando Pinheiro. Ele é o chefe da psiquiatria no meu estado, Rio Grande do Norte. E ele traz aqui alguns ensinamentos, alguns esclarecimentos sobre doenças psicossomáticas, né? Depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar. E isso é necessário a igreja ter esse conhecimento. Irmãos, por falta desse conhecimento, muitos crentes que adoecem de doença psicossomática, eles ficam com dificuldade de pedir ajuda na igreja, né? De pedir ajuda na igreja. Se chega a muitas vezes a impor as mãos e querer expulsar demônio de pessoas que estão com problemas de doenças psicossomáticas. Isso porque a ignorância acerca do assunto leva-nos a esses extremos, né? E a gente traz esse livro por entender que ele pode ser útil também na obra de Deus. Amém, amados? Então, a gratidão a toda a igreja. Irmã Valdete fica na responsabilidade de agradecer a todas as irmãs que nos abençoaram com a nossa vinda aqui, né? Eu quero meditar com vocês num texto da palavra de Deus, porque já que estamos numa conferência de avivamento,
É impossível a gente falar de avivamento sem falar de Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, nós vamos começar com ele. Abacuque, cujo nome significa abraço. Abacuque, ele tem algo muito interessante nos 3 capítulos de Abacuque, em especial o capítulo 3. Você vai ver que é uma oração em forma de canto, mas era um clamor por avivamento. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa muito interessante, que avivamento é concebido no útero do quebrantamento e nasce com o choro do arrependimento. Todo avivamento é um nascer, e todo nascimento precisa de um útero. E ele usa isso, essa figura de linguagem, diz que o avivamento ele é concebido no útero do quebrantamento e nasce com o choro do arrependimento. Uma criança, quando vai nascendo, ela não chora? É o sinal do nascimento, é o choro. E aí, pastor Hernando Dias Lopes, aliás, ele pega isso e traz, né, de uma forma muito bonita. E eu gosto muito do livro de Abacuque, porque ele começa exatamente no vale profundo de questionamentos. Sempre que a sua alma tiver em questionamentos, é porque Deus está querendo trazer algo novo para a sua vida. Algo novo, né? Então Abacuque, ele começa no vale profundo dos questionamentos. Mas esse mesmo Abacuque do vale profundo dos questionamentos, né? Eu gosto muito da expressão de Jerônimo Pottf. Ele diz que Abacuque, o 3º capítulo de Abacuque, é um vale de questionamentos, mas que vai às alturas excelsas do conhecimento de quem é Deus. Diz assim, capítulo 3, versículo de 1 até o versículo de número 2. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, como o próprio livro diz, capítulo 3 é uma oração em forma de canto. E Jerônimo, ele pega exatamente esse capítulo 3 de Abacuque, e ele diz que ele é um dos mais belos cânticos do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é ousado no seu conceito, ele é sublime em seu pensamento, ele é majestoso em sua dicção e ele é puro em sua retórica. E aí a gente vê que Abacuque traz 2 grandes pilares sobre o avivamento. Quando ele chega nesse capítulo, e ele traz os 2 grandes pilares. Que pilares são esses? O pilar da oração e o pilar da palavra. Aleluia. Nunca haverá avivamento onde o povo esquece a palavra. Aleluia. Todas as vezes em que Israel caía em declínio espiritual, é porque o povo se distanciava da palavra. E todas as vezes que o povo fazia o caminho de retorno à palavra, ali nascia um avivamento. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos transporta, ela nos direciona para o cenário de restauração. Todas as vezes que você ler a palavra, você medita na palavra, sem que você perceba a importância disso, mas ela lhe está levando para um cenário de confronto. E quando ela lhe leva para um cenário de confronto, automaticamente ela está te levando para um cenário de restauração. Aleluia. Deus não nos confronta simplesmente por confrontar. Deus não nos confronta para que a gente se sinta mal e simplesmente se ache aquém daquilo que Ele gostaria que fôssemos. Deus nos confronta para nos levar para o cenário de restauração, de mudança. Aleluia. E aqui no capítulo 3 nós vamos ver que o profeta Abacuque, ele fica alarmado. Ele fica alarmado ao ouvir de que Deus vai disciplinar Judá e vai usar os caldeus para ser a vara da sua disciplina. E ele fica alarmado ao ponto
da palavra que é liberada sobre essa situação trazer um impacto muito grande no coração do profeta Abacuque. Aleluia. Mas essa mesma revelação pela palavra transformou o Abacuque, o profeta questionador, num profeta adorador. Transformou o profeta questionador no profeta que passou a louvar e entender que Deus é soberano. Abacuque, neste capítulo 3, ele é transportado do precipício do medo para a montanha de fé. Ele é transportado do precipício do medo para a montanha da aceitação de que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é soberana, é agradável. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E todo crente, por mais fraquinho que ele seja, aleluia, quando ele começa a meditar na palavra de Deus, essa palavra transporta este crente para um cenário de avivamento. Aleluia. Ela produz. O que é que a palavra produz? Ela produz uma visão clara de quem é Deus, o que Ele faz e o porquê Ele age daquela forma. E é isso que Abacuque tem. Ele tem o conhecimento da atuação de Deus. O que mais a palavra de Deus faz? Além dela nos direcionar de um cenário de questionamento para um cenário de restauração, ela nos direciona para um quarto de guerra. Quarto de guerra, eu não sei como é que vocês chamam aqui no Mato Grosso do Sul, mas no Nordeste a gente costuma chamar o nosso cantinho de oração de quarto de guerra. Aleluia. A palavra nos direciona para o quarto de guerra. Porque ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Houve uma resposta. O temor foi gerado. Aí ele diz: aviva, ó Senhor. Então, essa palavra que ele ouve, aleluia, não apenas ouve, ela impulsiona o profeta para orar. Aleluia. E logo em seguida ele começa a oração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera dependência. Ela revela a nossa pequenez, ela revela a nossa finitude. E Deus é um Deus tão gracioso que quando ele vê o seu servo reconhecendo a pequenez, reconhecendo a dependência, ali haverá um Deus disposto a nos levantar outra vez. Aleluia. A nos colocar de pé outra vez, aleluia. Eu gosto muito de Atos 6 e 4, quando os apóstolos reconheceram que precisavam priorizar, aleluia, a oração e o ministério da palavra, aleluia. A igreja sempre triunfou e sempre vai triunfar quando a gente reconhecer que oração e palavra têm que andar juntos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela honra a Deus. Por quê? Porque ela nos leva para o despertamento. E esse despertamento não é outra coisa. É avivamento na nossa vida. Aleluia. Então o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele entra pelo caminho da oração. Ele acha, a priori, ele acha injusto os caldeus ser a vara disciplinadora de Deus. Mas quando ele começa a orar, aleluia, a intimidade com Deus vai gerando a perspectiva, porque quando você ora, acontece algo muito interessante. Quando você ora, é como se Deus tirasse os olhos humanos e colocasse a visão divina. Você passa a ver com os olhos de Deus. Você passa a sentir com o coração de Deus, e é exatamente isso que acontece. Quando o profeta começa a orar, quando ele entra pelo caminho da oração, ele passa a não questionar, ele passa a não discutir com o Senhor, aleluia. E agora, essa oração deu lugar à adoração, aleluia. E Abacuque tem 3 passos aqui no capítulo 3 que ele adotou. Primeiro passo, a humilhação. O segundo passo, a adoração. O terceiro passo, a petição. No passo da humilhação, olha o que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na ira, tu tem todo o direito de se irar. Tu tem todo o direito de nos castigar. Mas na ira, lembra-te da misericórdia.
Aleluia, glória a Deus. Ele está tão impactado aqui no versículo 2, ele está tão impactado com a glória de Deus, que ele não pede a suspensão da punição. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, na ira, afaste a vara. Não, ele diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Ele reconhece, aleluia, que Deus é justo, até no momento que ele se ira. Aleluia, glória a Deus. E aí eu gosto muito disso, por quê? Porque lembra de Moisés lá na sarça? Êxodo, aleluia, capítulo 3. Lembra de Moisés lá na sarça ardente? A Bíblia diz que ele tremeu de medo. Aleluia. Ele sabia que estava diante de um Deus santo. E que este Deus que é santo é digno de louvor, é digno de honra, é digno de adoração. Aleluia. Lembra de Isaías lá no capítulo 6? Aleluia. Isaías, quando se deparou, a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia. Quando Isaías se depara com a majestade de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Isaías reconhece. Quando eu vejo isso aqui, eu lembro também de João lá na ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse. João, quando viu o Cordeiro ressurreto, aleluia, a Bíblia diz que ele caiu os pés como morto. Aleluia. E o que me chama a atenção também é no Evangelho de Mateus. Lá no capítulo de número 26, quando os discípulos estavam na última ceia com o Senhor, a Bíblia diz que todos estavam ali. E quando Jesus, a Bíblia diz, chegada a tarde, estavam todos à mesa com o Senhor. E enquanto eles comiam, Jesus disse assim: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Eu me encanto quando os discípulos olham e dizem: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Por que os discípulos perguntam isso? O que eu acho interessante é que naquela hora ninguém diz: será que é João? Será que é Pedro? Será que é Barnabé? Será que é Mateus? Quem será? Não. Cada um pega a culpa para si. Porventura sou eu, Senhor? É porque diante de Jesus todos somos culpados. Na mesa com Ele, não dá para culpar o outro. Aleluia. Na mesa com Ele, todo mundo sabe que a culpa pode estar em si próprio. Oh, aleluia. Avivamento é isso. É você reconhecer que tem um Deus gracioso. E que quando você está na presença dEle, você tem que reconhecer que é por pura misericórdia. Aleluia. Avivamento é você estar tão submisso, mas tão submisso, tão dependente, ao ponto de perceber que o erro não é aquele erro que você olha no outro, mas que muitas vezes está em você mesmo. Isso é avivamento. Aleluia. O segundo passo que a gente vai ver de Abacuque é a adoração. Aleluia. As experiências dolorosas de Abacuque, quando ele começa a se questionar: não é possível que Deus vai usar a vara dos caldeus para punir Judá. Mas quando ele pega essas experiências dolorosas, aleluia, e ele começa a destacar a santidade de Deus, aleluia, e ele começa a reconhecer de que Deus, aleluia, veio de Temã. Ele veio, o santo veio do monte Parã, e a sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do seu louvor. Em outras palavras, Abacuque diz assim: eu não quero saber qual é a vara que vai truar no espinhaço de Judá, mas eu reconheço que o santo veio do monte Parã, e a terra, aleluia, encheu-se da sua glória. E ele, é digno de louvor. Oh, aleluia. Eu estava ouvindo os irmãos cantar um hino aqui.
E esse hino falou alto ao meu coração. Eu não conhecia. Quando diz que Ele merece o louvor. Cante mais alto. É mais ou menos assim, né, a letra? Cante mais alto, louve mais alto. Aleluia. Abacuque reconheceu. Aleluia. Que nas horas dolorosas. Você já cantou um hino numa hora bem difícil? Aquele nó na garganta? Aquela vontade de murmurar, mas você dizer, vou tirar um louvor da minha alma. Aleluia, porque independente da tempestade, Ele é Senhor que acalma vento. Ele é Senhor que faz o vento se calar, o mar se aquietar, ao ponto dos discípulos dizer, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Soberano. Avivamento acontece quando a gente conhece, reconhece e aceita que nós servimos a um Deus que não é nosso capacho para fazer as nossas vontades, que nós não somos uns crentes mimados que precisamos toda hora Ele está nos balançando e nos mimando, prometendo carro novo, casa nova, apartamento de cobertura, nada disso, nada disso. Ele tem reino, Ele tem trono, Ele é majestoso, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é dono da terra. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. Se Ele mata, Ele é Deus. Se Ele dá vida, Ele é Deus. Se Ele exalta, Ele é Deus. Se Ele abate, permanece sendo Deus da minha vida. É isso que a igreja da última hora precisa. Entender que nós não vamos ser crente caviloso, de ter um papai que bota a chupetinha no mel e bota na nossa boquinha para fazer os nossos caprichos. Conversa é essa? Nós temos um Deus soberano, Ele é Senhor. Se você vem aqui no domingo, Ele é Senhor. Se você não vem, Ele permanece sendo Senhor. Ele é um Deus que fere. Se você não vem, Ele é o Deus que fere. Se você vem, Ele continua sendo Deus que fere. Ele é o Deus que sara. Se você vem, Ele é o Deus que sara. Se você não vem, Ele permanece sendo Deus que sara. Ninguém compra Deus. Ninguém dá uma engabelada em Deus. E aí Abacuque é transportado do monte do precipício para a rocha do louvor. Oh, aleluia. Deus veio de Temã. Aleluia. O terceiro aspecto deste capítulo é a petição. Abacuque, ele poderia ter orado pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus restauração, pedindo a Deus vitória, porque é isso que a gente pede quando a gente sabe que o castigo está vindo. Pede livramento, pede restauração, pede vitória. Mas Abacuque não ergueu a voz para pedir isso. Aleluia. Abacuque não ergueu a voz para pedir que os caldeus deixassem de invadir Jerusalém, deixassem de saquear o templo. Ele agora foca na obra. Ele agora foca no propósito divino. Aleluia. E ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Aleluia. Na ira lembra-te da misericórdia. Aconteça o que acontecer, eu quero que tu avive a tua obra. Mas Abacuque, vai entrar caldeus, eu quero saber se tu aviva a tua obra. Mas Abacuque, Judá vai pagar preço, eu quero saber se tu aviva a tua obra. Oh, aleluia. Ele entendeu que a obra de Deus era soberana ao que Judá passaria. Aleluia. Em outras palavras, nós precisamos mesmo da misericórdia para que haja avivamento, para que haja arrependimento. Aleluia. E aí ele acende a esperança. Falar do livro do profeta Abacuque é falar de uma esperança que foi acesa no meio do desespero. Aleluia. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento, ele tem sido muito distorcido no meio evangélico.
É necessário que nós estamos aqui, nós somos crentes. Eu não estou falando para descrente, eu estou falando para crentes. Aleluia. O avivamento, ele tem sido muito distorcido no meio evangélico. As pessoas acham que avivamento é rodopiar quando não há mudança de vida. As pessoas acham que avivamento é só falar em línguas quando não há mudança de postura. As pessoas acham que aquele crente mais caladinho, aquele mais tímido, aquele que não parece ser o crente do fogo, ele não é avivado, quando na verdade avivamento nasce onde há um coração disposto a mudar de atitude. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro avivamento, ele não vem com plateia, ele não vem com essa barulhada toda. Ele não depende de holofote, de mecanismo humano. Aleluia. O verdadeiro avivamento não depende de divulgação. Por quê? Porque quando o céu quer, o céu se revela. Quando o céu quer, o céu baixa. Quando o céu quer, aleluia, a igreja prova das doçuras do céu. Oh, aleluia. E não tem avivamento onde não há compromisso com a palavra. Eu me lembro, e aqui eu abro um parêntese, pastora Lia, quando eu comecei a ministrar a palavra, lá no comecinho, e esses dias eu escrevendo um texto do meu livro, eu me lembrei muito de Joatã, meu esposo. Ele é caladinho assim, esse jeito dele, mas é homem de Deus, é servo de Deus. Poucas mulheres podem dizer de púlpito que os seus maridos são servos de Deus. Eu posso, pela grande misericórdia de Deus. Joatã foi dirigente de congregação por 15 anos. Deixou a última congregação em 2012 por causa de um problema de cardiopatia. E eu implorei para ele deixar, porque eu vi que ele ficava muito sobrecarregado com igreja e trabalho. Porque lá a gente trabalha e ainda tem a obra para cuidar. E eu escrevendo esse capítulo, eu me lembrei do começo da minha chamada. Eu achava que Deus ia me levar só por ali, na minha cidade, aquelas cidadezinhas mais próximas. É tanto que as minhas primeiras viagens, quem começou a custear as passagens era ele. Porque eu tinha tanta timidez nessa área que nem as passagens eu ficava com vergonha. As pessoas às vezes não falavam nada e eu ficava com vergonha. Ao ponto de um dia ele olhar para mim e disse: minha filha, você está indo mais longe. E como é que vai ficar isso? Está ficando apertado para mim. Comerciozinho pequeno, 3 meninos para dar de comer e uma mulher. E eu me lembro que quando eu comecei a ministrar a palavra, sempre onde eu ia ministrar, tinha uma irmã na minha cidade que ela ia. E um dia ela chegou para mim e ela falou assim: por que é que você não é como as outras? E eu falei: como as outras como? Como? Ela disse: porque as outras lêem um versículo e xarababá, entra no mistério e vai embora. E eu disse: é bem simples, irmã. Deus não me chamou para xarababá. Deus me chamou para a palavra. Porque eu entendo, se a palavra não fizer, eu não faço. Se a palavra não lavar, eu não lavo. Se a palavra não nivelar, eu não nivelo. Se a palavra não transformar, eu não transformo. Se a palavra não purificar, eu não purifico. Se a palavra não gerar vida, eu não gero. Se a palavra não quebrar, eu não quebro. Se a palavra não levantar, eu não levanto. Eu não faço coisa alguma. Mas essa palavra, ela é fiel, pura, verdadeira, eficaz e mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. Está apta para invadir e para entrar e fazer divisão entre juntas e medulas, e para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É essa palavra. Aleluia. Então não tem avivamento onde não há compromisso com a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não honra quem desonra a verdade. O Espírito Santo não honra quem desonra a verdade. Aleluia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus resolveu orar pela igreja. Orar por aqueles que estavam ali e orar por nós. E ele diz: santifica-os na verdade. A tua
palavra é a verdade. Aleluia, glória a Deus. No livro do profeta Abacuque tem alguns pontos do clamor do profeta. O primeiro ponto que o profeta aborda no cântico, ele aborda o tempo. Aleluia. Ele quer uma manifestação de Deus que alcance gerações. Ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Ou seja, ele aborda o tempo. O avivamento, ele está focado em Deus. Aleluia, e não no homem. O avivamento, ele está focado na glória de Deus e não na glória do homem. Ele está focado nos direitos de Deus e não nos direitos dos homens. Deus não tem que me avivar porque eu quero ser avivada, não. Deus me aviva porque é vontade dele me avivar. Aleluia. Na salvação dos povos, na prosperidade do seu povo, no engrandecimento do seu reino, ele tem esse interesse. Aleluia. Ele aborda o tempo, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Em outras versões diz: no meio dos anos. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que avivamento é obra contínua. Eu não posso ser um crente pipoca essa semana e na próxima semana eu estar com linguajado e desviado. Não, eu tenho que ter uma vida contínua com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No cântico também ele aborda a misericórdia divina. Ele reconhece que o pecado atrai a ira. Quando ele diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Mas mesmo sabendo que o povo é merecedor da ira, Abacuque confia nessa misericórdia. Aleluia. E aí o avivamento, ele não vem por merecimento. Ele não é uma manifestação meritória do homem. Não existe isso. Aleluia. Ele é pura misericórdia. Ele me usa pela misericórdia. Ele me põe de pé pela misericórdia. Ele me sustenta o mês todo para que eu tenha acesso à Santa Ceia pela misericórdia. Ele cuida dos meus filhos pela misericórdia. Ele me mantém de pé todos esses anos pela misericórdia. Então ele aborda no cântico o tempo e a misericórdia. E a terceira coisa que Abacuque aborda, aleluia, o autor da obra. Aleluia. Por quê? Porque não adianta script humano. Aleluia. A igreja, quando eu falo a igreja, eu não estou falando da igreja batista do Avivamento Shalom. Eu não estou falando da igreja Assembleia de Deus. Eu não estou falando de denominações. Eu estou falando da igreja como um todo. A igreja, ela tem criado um script meramente humano. Terça do milagre. E na segunda não tem milagre? Quarta do fogo. E nos outros dias é tudo frio? Scripts. Roteiros humanos. A igreja, ela não é dona, nunca foi, não é e nunca será dona da agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo tem agenda própria. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele é aquele Espírito que pode te batizar aqui, mas pode te batizar dentro do ônibus indo para casa. É o Espírito que pode te batizar aqui, mas pode te batizar lá na repartição de trabalho. É o Espírito que pode te batizar aqui, mas pode te batizar também no meio da rua. Aleluia. O Espírito Santo tem agenda própria. Oh, aleluia. Eu acho interessante que Abacuque compreende isso. Ele compreende que Deus é o autor da obra. Aleluia. Abacuque, ele não agenda, ele não promove, né? Ele não promove, ele não atrai palco, plateia para si. Aleluia. Ele simplesmente ora. E ele diz: tenho ouvido o Senhor, ó Senhor, e fiquei alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu gosto muito da versão NTLH, que diz assim no capítulo 3 e verso 2: faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos. Senhor, faça agora o que eu ouvi falar que tu fazia. Traz hoje o que tu já fizeste no passado. É semelhante a Gideão, quando Gideão está malhando a porção de trigo no lagar, aleluia, para pôr
fora salvo dos midianitas e que o anjo que está debaixo do cavalo, que está lá em Ofra, olha para Gideão e diz: vai nesta tua força, aleluia, varão valoroso, porque tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Ele diz: ah, Senhor, o que é feito dos nossos feitos que nos contaram nossos pais? Sabe o que Gideão está dizendo? Eu preciso ver alguma coisa milagrosa, alguma coisa espantosa hoje, porque os nossos pais viram, eles nos contaram. Ah, Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra. Eu quero ver hoje o que alguém já viu lá no passado e que eu não estou vendo mais. Deus quer fazer uma maravilha no meio dessa igreja, no meio deste povo. E Ele vai fazer, ainda que para isso Ele tenha que abalar os 4 cantos da casa. E eu não falo de estrutura física. Grave bem esta palavra, porque ela é revelada. Eu não sei qual é a intempérie que vocês vão passar, mas é necessário. Porque Deus tem que acordar muita gente do sono. Deus vai tirar a gente do quadro de letargia. Mornidão espiritual. Aparência de vivo, mas estado já de morto. E Deus vai marcar presença nessa UTI espiritual. Ai, que assé. Limite. E não se preocupe, porque Ele não vai desligar aparelho, não. Ele vai soprar e vai trazer vida aos pulmões outra vez. Se prepare para ser visitado na madrugada. Se prepare para Deus encher o seu quarto e você descer em oração, porque Deus quer derramar o espírito de intercessão e de súplica por estes dias no meio do seu povo. Abacuque reconhece isso. Ele reconhece o agir do autor dessa obra. Aleluia. Glória a Deus. A quarta coisa que Abacuque aborda, ele aborda a necessidade urgente do povo. Aleluia. Ele busca mais o Deus, aleluia, a Deus do que as suas bênçãos. Aleluia. O profeta pede avivamento, ele não pede bonança. O profeta pede avivamento, ele não pede livramento. O profeta pede avivamento, ele não pede prosperidade. O profeta pede avivamento, ele não pede a morte dos inimigos de Judá. O profeta pede avivamento, ele não pede destaque. O profeta pede avivamento, ele não pede honra. Ai, o que é que está impedindo de sermos avivados? É porque estamos com os holofotes voltados para nós. E nesta noite o Espírito de Deus nos ensina: foque no Deus da obra, no autor da obra, e as coisas acontecerão. 4 verdades que a gente vê sobre avivamento. Primeiro, é necessário o avivamento porque a gente está vivendo a crise dos extremos. A crise dos extremos. Há muitos desertos espirituais no meio do povo, mas tem muita gente vivendo emocionalismo exacerbado. Pessoas que vão para o culto e eles parece que estão esperando que Jesus desça igual a nave que tinha antigamente, a nave do show da Xuxa. Jesus vinha numa nave, num show de pirotecnia. Uns têm caráter, mas não têm carisma. Outros têm carisma, mas não têm caráter.
Nós estamos vivendo a crise dos extremos. Uns caem na graça do povo e outros nem sequer graça para ministrar o povo têm. Crise dos extremos. O que não é avivamento? A gente fala o que é e agora eu me pergunto, o que não é avivamento? O que não é avivamento? Modismos heterodoxos. Quer dizer, contrários à sã doutrina. Aleluia. Diferente. Ensinamento que foge do parâmetro doutrinário. Aleluia. Avivamento é obra do Espírito. Traz restauração para a igreja, salvação para o mundo perdido e glória para Deus. Avivamento traz restauração para a igreja, salvação para o mundo perdido e glória para Deus. Avivamento traz restauração para o perdido, aleluia, salvação para o mundo e glória para Deus. Avivamento não é para me mostrar a minha gama de dons, não, isso não é avivamento. Isso é exibicionismo humano. Oh, aleluia. O que é avivamento? Aleluia. Não tem como existir avivamento se não houver sede de Deus. Sempre que eu reconheço que eu estou orando pouco, que eu estou jejuando pouco, que eu estou meditando pouco na palavra, que eu estou tendo menos tempo com Deus a cada dia que passa, ali tem Deus te confrontando, dizendo, é necessário se render para que eu traga um avivamento. Você tem tanto tempo para tanta coisa. Já imaginou quantas horas no dia você gasta na frente de uma tela? Que seja de computador, que seja de um iPad, que seja de celular. E quantas horas no dia você gasta na presença de Deus? Meditando na sua palavra. Como a gente vai sobreviver no mundo que está aí fora? Porque não brinque não, gente. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ia ficar aterrorizado. Tem demônio aí para bater de vara, meu filho. E tu tá achando que tu vai vencer uma geração cheia de demônio, simplesmente sendo esse crentezinho meiota, meia boca, que só ora no dia que é domingo, só pega a Bíblia para vir para o culto domingo. Deixa eu abrir aqui um parênteses só para você entender o que é guerra espiritual. Fui ministrar na Suíça. Chegamos no aeroporto de Zurique já à noite. Não conhecia o pastor, não conhecia sua esposa. Não sabia nada sobre Suíça. E aí, quando chegamos na casa daquele casal, eles disseram, a gente preparou o jantar, vocês estão muitas horas de voo, tem a questão do fuso horário, vocês vão jantar, banhar e dormir. Amanhã a gente conversa, tá bom. E assim a gente fez. Fomos dormir. Quando foi por volta das 3:30 da manhã, no horário suíço, eu estava dormindo quando de repente, eu sabia que eu estava dormindo, mas Deus me deu até hoje eu fico assim, eu digo, meu Deus, que coisa real. Foi uma revelação, mas ao mesmo tempo era como que fosse uma visão, era como se eu tivesse transportada para aquele cenário, completamente. De repente eu me vi em cima de um alto prédio. E naquele prédio, por que eu estou contando isso? Eu estou contando, estou dentro do contexto de que a gente não pode ser inocente. Há uma guerra espiritual travada todos os dias. E você não se engane, você é alvo do inferno. Você tem que sair. Ah, irmã Aparecida, mas eu vim no domingo à noite na igreja para ouvir que eu era alvo do inferno. Foi, meu filho, se você veio esperando uma chupetinha com mel, lamento, mas eu não trouxe. E de repente eu me via em cima daquele prédio. E quando eu me vi em cima daquele prédio, uma voz,
ecoava em cima daquele prédio alto, parecia um prédio assim de 20 andares. E aquela voz ecoava, e eu entendi, porque aquela voz era tenebrosa. Ele disse: você está achando que você vai bradar aqui do jeito que você brada no Brasil? Eu vou fazer com você do jeito que eu faço com eles. E de repente aquela voz já não era mais só uma voz, era uma voz com força. Ele começava a me empurrar para a beira do prédio. E quando ele me empurrava, era como, eu vou fazer uma comparação com os irmãos, era vir me empurrando e eu ficava aqui. Quando eu olhava lá embaixo, muitos corpos só a caveira, corpos em estado de decomposição, ossos sequíssimos, e por cima do sequíssimo outros como que haviam sido recém-lançados, uns em estado de composição e outros ainda sangrando, como tivesse sido acabado de ser lançado. Eu quero fazer o que faço com eles. Quando eu olhava aquilo ali, eu dizia: Deus, eu querendo sair dali, porque a força era como querendo me empurrar. Foi uma coisa tão real, mas tão real. E eu disse: Deus, o que é isso? E o Senhor disse: eu te trouxe a esse lugar, e tu vai vencer clamando. E eu disse: eu não tenho força. E Deus disse: começa a clamar devagarzinho, com a pouca força que você tem. Oh, aleluia. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Comece a clamar devagarinho, com a pouca força que você tem. E eu dizia: Deus, como eu clamo. E o Senhor disse: começa a dizer: o sangue de Jesus tem poder. Parece uma frase tão simples, mas ela é tão poderosa no reino. Eita, que manavese me anaiado. E eu começava devagarzinho, sem força, dizendo: o sangue de Jesus tem poder. E à medida que aquela voz ia saindo, como se fosse um gemido, quase sem eu conseguir expressar, eu ia ganhando força, eu ia ganhando marra, e eu ia dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu ia ganhando força. Ei, avivamento começa você reconhecendo que é pequeno, que é fraco, mas que é um Deus forte e poderoso, remaneando para te ajudar, para te fortalecer, para te dar marra de vitorioso. E aí eu ia clamando, e de repente eu ganhei força, e eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu me levantei, já estava sentada na cama, olhei, já estão dormindo. Falei: Deus, o que é isso, por caridade? Naquele dia eu não desci para orar, eu escorreguei. Fiquei orando. O dia foi amanhecendo, eu orando: Jesus, que terra é essa? E o Senhor disse: aqui tem muitas vidas algemadas. Não se enganem com a Europa. É um continente altamente algemado. Mas seu dia eu fui para a mesa do café da manhã. A esposa do pastor se viu à mesa. E eu olhei para ela e disse: missionária, antes de eu tomar café, eu preciso contar um sonho que Deus me deu essa noite. E ela disse: conte. Estava eu, meu esposo e ela. O pastor já tinha saído, porque ele trabalha em banco. E eu contei, quando eu contei, ela encheu os olhos de lágrimas e disse: verdadeiramente foi Deus que te trouxe para a Suíça. Nós aqui temos um índice altíssimo de suicídio, onde as pessoas sobem, são magnatas, donos de banco, gente rica, irmã Aparecida, rica, que o Brasil nem sabe como é a riqueza desse povo. De repente eles sobem e eles se jogam dos seus próprios prédios. Verdadeiramente foi Deus que te trouxe. É isso que eu quero que você entenda. Avivamento nasce onde há sede do Pai. Você reconhecer que tem um Pai, e que esse Pai é zeloso, e é um Pai que quer intimidade com seus filhos.
Ele não é um pai, aleluia, que queira dar uma de padrasto. Não coloque o teu pai na figura de um padrasto. Nesta noite ele diz: deixa-me te mostrar que sou teu pai. Aleluia. A igreja hoje está substituindo o Deus das bênçãos pela bênção de Deus. Buscam mais a bênção do que o abençoador. Isso é uma tristeza. Mas vamos ver ainda a resposta do avivamento. A resposta do avivamento é que quando o avivamento chega, a ousadia chega junto. Não existe crente fraco se ele for avivado. Aleluia. Onde não há ousadia, onde não há exposição da palavra, não terá avivamento. Aleluia. Eu gosto muito de Paulo quando ele escreve sua segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 5, verso 18, ele diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Imagine aí, você se achando um crente fraco, e a palavra de Deus dizendo assim: Deus honrou tanto você, que deu a você o ministério de reconciliar o mundo perdido com o Pai. Você é o porta-voz da reconciliação. Todo crente tem esse ministério. Aí lá na frente, no capítulo 5, versículo 19 ainda, diz assim, que Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Tem um bocado de filho aí precisando de reconciliação, mas a palavra da reconciliação está com a igreja. A palavra da reconciliação, ela foi outorgada a cada crente. Aleluia. Nós somos embaixadores, embaixatrizes de Deus. O que é um embaixador? O que é uma embaixatriz? É um representante de uma pátria. Você é representante, um diplomata de uma pátria. O embaixador, ele é chamado de ministro de primeira classe. Olha que coisa linda. Oh, aleluia. Glória a Deus. Avivamento é novidade de vida para a igreja. A igreja, ela avança quando as águas do Espírito são derramadas. Aleluia. Nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões, entre os anos 1857 a 1859. Foram apenas 2 anos, mas se converteram 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque ele estava debaixo de um avivamento. No século de número 17, o avivamento na Inglaterra tirou a igreja do desânimo, da apatia espiritual. No país de Gales, entre 1904, aleluia, em 6 meses, cerca de 100 mil pessoas se converteram a Cristo e foram agregadas à igreja. Aleluia. Talvez você está achando, aleluia, que a coisa está pouquinha, que a coisa está fraquinha. Está pouquinho porque você ora pouco, está fraquinho porque você ora pouco. Mas se as águas do Espírito forem derramadas, acontecerá maravilhas de Deus neste lugar. Oh, aleluia. Abacuque busca no passado raízes para afirmar os seus passos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele descobre neste canto a grandeza de Deus. Aleluia. E ele faz exatamente uma colocação. Aleluia. Ele mostra que Deus revela o seu poder. E ele diz assim no versículo 6, ele diz assim: ele faz, aleluia, tremer a terra. Aleluia. Ele faz tremer a terra. Ele olha e sacode as nações. Aleluia. Confirmando o que Isaías diz lá no capítulo 40, versículo 15. Isaías diz: eis que as nações são consideradas por ele como gotas, como pingos de água que cai num balde, e como um pó miúdo, e outras versões diz, como um grão, aleluia, das balanças. E eis que ele levanta as ilhas, e tem as ilhas como coisa pequeníssima. O que é isso? Grandeza de Deus. Abacuque sabe tanto que ele chega no versículo
versículo 11, ele diz: o sol e a lua pararam nas suas montanhas, aleluia, e andaram à luz das tuas flechas, o resplendor do relâmpago da tua lança, com indignação tu marchastes pela terra, e com ira tu trilhaste as nações. Abacuque está tão convicto de que Deus tinha razão. Ele diz: ouvindo eu, aleluia, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, diante da sua voz a podridão entrou nos meus ossos, eu estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Eu quero que quando os caldeus chegar, eu esteja descansado, porque eu sei que é a vontade dele que está prevalecendo nessa situação. Era exatamente isso que Deus precisava ouvir do profeta. Abacuque agora, transportado da montanha do precipício do medo, para os outeiros da fé, ele alça a voz e diz: porque ainda que a figueira não floresça, como é diferente como ele termina o que ele começou lá atrás. Nesta noite o Espírito de Deus me leva a trazer uma garantia. Se os seus questionamentos forem colocados no altar da oração, vai haver avivamento, vai haver restauração, vai haver cura, aleluia, vai haver novidade de vida, vai haver mudança de cenário, aleluia. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, aleluia, os campos não produzam mantimento, as ovelhas podem até ser arrebatadas da malhada, todavia eu vou me posicionar, eu exultarei, me alegrarei, cantarei ao Deus da minha salvação. Sabe o que é que Abacuque está dizendo no meu nordestinês? Pode dar pingo d'água, nó em pingo d'água, pode chover canivete, pode abalar as estruturas, mas eu vou permanecer alegre e firme. Ele é soberano, ele sabe agir, ele sabe o que faz. Eu vou descansar, eu me alegrarei nele, exultarei nele, serei fortalecido nele, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, nos campos não hajam gado e as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, mas ele vai colocar na minha boca motivo de vitória. Por que Abacuque? Ele diz assim: porque o Senhor Jeová é a minha força. Eu vou me alegrar porque Ele é a minha força. Ele vai fazer os meus pés como os das costas. Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Eu vou me transportar diante dessa crise, diante desse cenário, porque eu me alegrarei nele, porque o Senhor Jeová é a minha força. Quantos nessa noite podem levantar a sua mão e confirmar que o Senhor Jeová é a sua força? Quantos nesta noite vieram aqui reconhecendo que Ele é a sua força? Quantos diante dos desafios estão dispostos a dizer: eu quero caminhar debaixo da tua força? Fique de pé adorando a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar, eu posso pedir a eles para cantar um louvor, pastora? Quero convidar os irmãos para cantar um louvor. Enquanto eles se preparam, antes desse louvor, nós vamos fazer uma oração. E nessa oração você vai dizer: Senhor, o que até agora eu só questionei, eu quero depositar no altar da oração. O que até agora eu não entendi, eu quero entender no altar da oração. O que até agora eu não vi, eu quero ver no altar da oração. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida,
o produto da oliveira minta e as ovelhas sejam arrebatadas, eu me alegrarei. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, a tua igreja reunida aqui está. Não é o meu povo, é o teu povo. Eles não marcham no meu poder, é no teu poder. Quantos questionamentos que precisam ser levados à tua presença, Deus. Que eles cheguem na tua presença reconhecendo que tu és o Deus da bênção, o abençoador. Nós estamos aqui para buscar o abençoador e não simplesmente a bênção. Pai amado, em nome de Jesus eu te apresento as causas dos teus filhos. Eu te apresento a necessidade de avivamento, de restauração, de intimidade, de aconchego com Deus Pai. Aquele que nos trata como filhos, aquele que nos dá a garantia na sua palavra, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta. Todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Quão profundo é os teus mistérios, quão grande é a tua misericórdia, quão soberana, Deus, é a tua palavra, quão grandioso, Deus, é os teus decretos, quão profundo os teus estatutos. Ah, majestoso és, soberano és, em graça, em poder, em majestade estás neste lugar, emalhando como eis presente neve a semia, não vê como a neve a passeia entre nós este lugar, e menor do verde caia neve some. Pai, eu dou conviene andoro me neve a sé. Rei eu dou conviene andei arrebasserão na ande conviene a sé. Rei eu dou não viene eu soberano és. Tu és aquele que levanta o sol para presidir o dia, levanta nuvens para o teu povo debaixo delas habitar. Eis o Deus que levanta os luminares da terra, eis o Deus que sopra sobre os montes, acalma as tempestades e fortalece os outeiros. Ai, andei cassé. És Deus, és Deus, és Deus, és Deus, és Deus. Rei andei andei mandaia de come anaia vesse. Ei, soberano aqui, rei do come anaia sé. Passeia sobre este lugar, porque tu és o Deus deste povo. A tua igreja bate continência, porque tu és general de guerra e excelente é tu quando marcha. Tu veio de Temã, passaste pelo Monte Parã. Tu és majestade, tu és soberano, tu és Senhor. Que esta semana seja uma semana de revelações da tua parte. Que esta semana seja uma semana de acordar filhos que dormem no leito. Que esta semana seja uma semana de reconciliação, de renovo, de restauração. Ai, candaia de cobiacé. Vai ter cordão umbilical sendo desinfectado. Repare a sede. Pai amado, em nome de Jesus nós te louvamos.
Te bendizemos e te adoramos porque tu és Senhor. A minha alma te agradece, te louvo em nome de Jesus.